O seu próprio crime a castigará e corrigirá, e a sua rebelião e a sua deserção a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo essas duas coisas. Primeiro, ter abandonado o Senhor, teu Deus. Segundo, ser indiferente a mim. E terceiro, não ter temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Número 1, as pessoas abandonam Deus. Número 2, são indiferentes. E número 3, onde está o temor de Deus em nossa sociedade hoje? Eu estou dizendo que se você precisa disso, leve, mas se não, eu apenas estou falando em geral, a respeito do mundo inteiro e do corpo de Cristo em particular, onde está o temor de Deus. As pessoas não estão pensando, elas vão para a televisão, fazem piadas sobre Deus, elas zombam de Deus. Eu me lembro de um dia em que nem mesmo as pessoas que não eram crentes seriam capazes de fazer uma coisa daquele jeito. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento e sabedoria. Nós não temos que ter medo de Deus, mas precisamos ter um temor reverencial e respeito de que Deus é Deus e que nós não somos nada sem Ele, e se não colocarmos em primeiro lugar, nós não vamos ter um passeio muito bom aqui nesta vida. Amém? Boa pregação, Joyce. Obrigada. Vou continuar. Tudo bem. Número 2. Uma das coisas que eu tive que aprender, e ela começou a chegar muito cedo à minha vida, porque eu não acho que você possa fazer progresso sem isso, que é aprender a ser honesto consigo mesmo, sobre si mesmo. Ai. João 8, 31, 32. Se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, não é só ouvir a verdade que nos torna livres, é aplicar a verdade que ouvimos. E eu não sei o quanto você está ciente disso ou não está, mas as pessoas estão tão enganadas. É incrível em quantas coisas as pessoas acreditam que simplesmente não são verdadeiras. Mas a coisa triste é que se você acredita, então é verdade para você. Um exemplo, talvez você tenha errado na vida e o diabo te enganou, te fazendo pensar que agora você sempre vai ter que ter uma vida inferior. Mentira. É mentira. Porque Deus diz que Ele vai pegar até mesmo os fragmentos de sua vida e fazer algo incrível com eles. Deus não desperdiça a nossa dor. Deus vai pegar até a nossa dor e dar uso a ela, se a dermos a Ele. Não há nada que seja irredimível por Deus. Deus pode, Ele é o Redentor, e Ele pode resgatar qualquer coisa. Por isso que nenhuma pessoa, aqui nessa noite, ouvindo pela TV, sabe, você não tem que ter medo em sua vida de que é tarde demais para você, que você fez muita coisa errada, que não há esperança para você. Você não tem que viver com medo, porque Deus é o seu Redentor. Ele nos comprou de volta com o sangue de Cristo e tudo em nossa vida pode ser comprado de volta, trabalhado e transformado em algo de bom. Você ouviu isso? Deus pode tomar a pior coisa que você poderia imaginar e de alguma forma Ele joga alguns de seus próprios ingredientes lá dentro e acaba sendo um milagre. Você só tem que dar a Ele. Basta dizer: aqui Deus, eu fiz essa bagunça enorme, eu sinto muito, eu não posso fazer nada sobre isso, eu só estou dando a você. Ele não jogará de volta para você, Ele pegará e mostrará que é Deus em sua vida. Nós precisamos realmente ser libertos do engano. Satanás é o grande enganador. Nós temos pontos cegos em nossa vida. Assim como você tem pontos cegos nos espelhos laterais em seu carro, os espelhos retrovisores. É por isso que você tem mais de um espelho. Você tem este espelho, tem este aqui, você tem este aqui também. Porque há pontos cegos, você tem que olhar em todos os lados. Então precisamos dizer a Deus e dizer: Deus, eu quero aprender a ser honesto comigo mesmo sobre mim. Um pensamento assustador, não é? Não é a verdade sobre outra pessoa que vai me libertar, e é a verdade sobre mim que vai me libertar. E nós não nos importamos em ouvir a verdade sobre alguém. Tenho certeza que você já pensou numa longa lista de pessoas que você gostaria que estivesse aqui hoje. Cara, se esse ou aquele simplesmente não tivesse voltado, seria exatamente o que precisava.
Você já pensou em 3 ou 4 pessoas para chamar amanhã e trazê-las? Amém? Traga os mesmos, será bom. Mas a questão é que eu estou aqui, você também. E Deus tem algo a dizer para nós. Eu realmente o encorajo a aprender a ser honesto consigo sobre si mesmo. E sabe, é ótimo para nós conhecermos nossos pontos fortes, mas também precisamos estar bem familiarizados com as nossas fraquezas, não sob condenação. Não se trata de condenação, trata-se de honestidade, fazer as coisas em aberto, porque as únicas coisas sobre as quais Satanás tem poder são as coisas que estão escondidas no escuro. Quando as coisas vão para a luz, elas perdem o seu poder. Amém? Você não tem que ter coisas escondidas no escuro, onde Satanás as usa para atormentar você. Você pode mostrá-las no aberto, trazê-las para a luz, expô-las a Deus. Ele sabe tudo sobre elas mesmo. E diga: Deus, eu confesso, eu assumo a responsabilidade por isso. Eu quero ser livre. Jeremias 17, verso 9. Vamos dar uma olhada nesta escritura. O coração é enganoso acima de todas as coisas. E é extremamente perverso, corrupto, severa e mortalmente doente. Quem o pode conhecer, perceber, compreender, familiarizar-se com o seu próprio coração e mente? Em outras palavras, todos, nós, inclusive eu mesma, temos ideias sobre nós mesmos que por vezes são um pouco elevadas e... Eu vou encontrar alguém que esteja de acordo e eu vou pregar só para eles. Vamos colocar assim, você acha que talvez de vez em quando você pense que sabe um pouco mais do que você realmente sabe? Sabe o que eu decidi? Ninguém sabe nada até que tenham pelo menos 40 anos. Agora ouça. Esperem. Antes de todos vocês jovens quererem jogar algo em mim, ouça. Então, quando você tem 40 anos... Aqui está o primeiro sinal de que você está aprendendo algo. Porque quando você chega aos 40, começa a pensar, eu não sei nada. Esse é o primeiro sinal de qualquer inteligência. Quando você pode dizer, quer saber? Eu realmente não sei nada. Sou apenas uma confusão perdida sem Deus. E esse é um sinal de que há um pouco mais de vida inteligente em nós. E que talvez agora nós tenhamos um espírito dócil e que Deus pode nos ensinar algo. Dave e eu rimos muito a uma casa... em uma estrada na nossa cidade. E quando nosso filho tinha 3 anos, o que agora dirige nossos ministérios nos estados, nós passávamos perto daquela casa e eles estavam construindo e Dave e eu comentamos a respeito. Está levando tanto tempo para construir essa casa? Agora ele tem 3 anos, ele disse, posso construir a casa em 3 dias. E nós falamos, você não pode construir uma casa em 3 dias? Sim, eu poderia construir a casa em 3 dias. Isso é muito indicativo da forma como as pessoas são. Nós apenas não entendemos, nós não sabemos como estamos necessitados, não sabemos o quão desesperados estamos sem Deus. E sabe, se tivermos um pouco de vitória, então nós queremos ter uma plataforma e começar a dar aulas a todos sobre a nossa vitória. Você perde 10 quilos e agora você vai dizer a todo mundo como eles podem perder peso. Isto é, até que você ganha 5 e depois mais 5 de volta. E então é uma outra história. É uma coisa assustadora realmente quando você pensa a respeito. E isso é algo sobre o que devemos orar todos os dias. Devemos orar, Deus me ajude a não ser enganado. Podemos começar a orar assim, Deus me ajude a não ser enganado. Se existe alguma área em minha vida onde eu estou sendo enganado, então revele-as para mim. Revele a verdade para mim, porque eu não quero estar enganado, especialmente não quero estar enganado sobre mim mesmo. Ajuda-me a não pensar mais de mim do que eu deveria. Ajuda-me a não maltratar as pessoas e nem sequer perceber que eu fiz isso. Ajuda-me a não ser tão egoísta e cheio de mim mesmo, que há pessoas ao redor de mim com necessidade e eu estou apenas totalmente alheio às suas necessidades, porque eu sou tão cheio de mim. Ajuda-me a não culpar outra pessoa por todos os meus problemas.
Ajuda-me a não me sentar em casa no engano, sentindo pena de mim mesmo, quando na verdade é que eu sou tão abençoada que nem dá para medir o quanto. Posso te dizer, basta ir em frente apenas se preparar para esse download que eu estou prestes a lhe dar. Não há nenhuma razão para qualquer um aqui, nesta sala, esta noite, sentir pena de si mesmo. Vocês não estão batendo muitas palmas sobre isso? E por quê? Porque você tem esperança. Você pode ter uma situação ruim, mas você tem Jesus, você tem esperança e há respostas. E eu diria para as pessoas assistindo pela TV, eu sei que vocês têm bagunças em suas vidas, e não é que eu não tenho qualquer empatia, eu tenho. Mas aprendi isso da parte de Deus. Você pode ser lamentável, pode ser poderosa, Joyce, mas não as duas coisas. Faça a sua escolha. E tudo que estava errado na minha vida era culpa de outra pessoa, era culpa de Dave. Se Dave não fizesse isso, então eu ficaria feliz. Se as crianças não fizessem aquilo, então eu ficaria feliz. E culpa não é minha culpa, não é minha culpa. Até que Deus decide me mostrar uma verdade. Ele mostrou como era viver comigo na minha casa. E eu chorei por 3 dias. Estou dizendo a verdade? Ainda me lembro do lugar exato em que eu estava na minha casa quando Deus mostrou-me que Dave não era o problema, que era eu. Ele disse, você é manipuladora, controladora, é difícil de conviver com você, você está cheia de autopiedade. Eu não me senti bem comigo mesma aquele dia, mas ele me ajudou a ir de onde eu estava para onde eu estou. Veja, aqui está a coisa. De volta à minha infância, eu tive o teste. Como uma jovem mulher em meus 20, 30 anos tinha as lamentações. Mas eu não as tinha juntado para ter um testemunho. Então quero saber se alguém aqui vai passar pelas lamentações e chegar ao lugar onde você tem um grande testemunho que vai incentivar outras pessoas, que o poder de Deus é real em sua vida e que há uma grande vida disponível para elas. Amém, amém, amém. Eu estive pensando muito sobre Obadias, capítulo 1, versículo 3, ultimamente, porque ele simplesmente diz, a arrogância de seu coração tem enganado. Oh, este maldito orgulho, pensando mais alto de nós mesmos do que devemos. E toda vez que fazemos isso, nós automaticamente desprezamos as outras pessoas. Eu não vou ouvi-lo, você não sabe tanto quanto eu sei. Por que não para de falar para eu lhe dizer como as coisas realmente são? Vamos lá, você entendeu, certo? Eu quero ver você se animar quando você estiver aqui. Veja, então nós podemos ir para o outro lado. Engano. Provavelmente um dos maiores exemplos na Bíblia sobre o engano está em 1 Samuel, no capítulo 15. Quando Deus tinha ungido Saul como rei. E ele lhe deu algumas instruções de que ele deveria ir para a nação inimiga e matar tudo, todos, as ovelhas, os animais, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, todos, ele tinha que livrar-se de tudo. Eu sei que é um pouco duro, mas você tem que ter em mente que eram nações pagãs, nações que adoravam ídolos. 1 Samuel capítulo 15 diz assim, e então tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu a fio de espada o resto do povo. Assim ele não fez o que Deus disse. Ele fez quase o que Deus lhe disse para fazer. Mas ele não fez o que Deus lhe disse. E obediência parcial é realmente o mesmo que nenhuma obediência? Preciso colocar chantilly nisso para você comer? Eu disse parcial.
Ok, eu vou ler outro versículo. Saul poupou Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, dos bezerros, gordos e os cordeiros, poupou tudo que era bom. Então ele foi lá e, em vez de destruir tudo como Deus disse para fazer, ele se livrou de todo o lixo e manteve todas as coisas boas. Em seguida, para piorar as coisas, Deus disse: eu lamento ter feito Saul rei, porque ele não segue os meus mandamentos. Agora o profeta Samuel foi a Saul e disse: Saul, o quê? É isso que você fez? Então disse Saul: ouça isso, que te abençoe o Senhor, segui as instruções que o Senhor me mandou fazer. E sabe, eu acho que ele meio que pensou que tinha feito. Ele se comprometeu e pensou que poderia dar a Deus obediência parcial, ou que poderia talvez servir a Deus um pouco nas manhãs de domingo, mas fazer o que queria no resto da semana. Oh, oh. Vou ouvir a Joyce todas as manhãs, isso vai ser bom e essa é a minha hora com Deus. Eu e Joyce. Quer saber? Eu estou feliz por você escutar-me, mas se você tem que escolher entre mim e Deus, então escolha Deus, tá bom? Porque eu não quero você me metendo em confusão. Então eu me sinto obrigada a dizer para colocar Deus em primeiro. Amém? Porque não há nenhum homem ou mulher no mundo que possa tomar o lugar que pertence a Deus. É ótimo aprender e crescer, mas tome o que você aprendeu e chegue a Deus e peça-lhe para fazer isso funcionar em sua vida. Peça a Ele. Oh, sim, eu fiz o que Deus me disse para fazer. Uma longa história, eu não tenho tempo para entrar nela. Mas indo pelo caminho até o fundo, sabe o que realmente era? Qual era o problema? O povo se cansou de esperar. E a Bíblia diz que ele fez o que fez porque ele temia o povo. Ele não queria perder o povo e assim ele comprometeu sua relação com Deus para manter as pessoas felizes. Agora, certamente alguém aqui que foi convidado para uma festa onde sabia que havia drogas e um monte de coisas erradas e você sabia que você não deveria ir, mas você não quer que seus amigos fiquem chateados. Então você pensou: bem, eu apenas vou, mas eu realmente não vou participar de qualquer coisa, eu não faria isso, eu não faria aquilo também. E você acabou numa grande confusão. Agora não tem ninguém assim aqui, né? Ok, eu vou acreditar. Sabe, é incrível as coisas que fazemos apenas para não perder as pessoas. Temos que ficar com as pessoas. E na maior parte do tempo são pessoas que envenenam nossas vidas. Não se importam com nada sobre nós. Quando a coisa fica feia, elas são as primeiras a bater na porta da frente. Mas nós comprometemos nossa relação com Deus apenas para ficar com essas pessoas. Você precisa começar a enfrentar as coisas e dizer: Deus vai vir em primeiro lugar na minha vida. Eu espero que você goste, mas se não, Deus ainda vai estar em primeiro. Porque posso viver sem você, mas não posso viver sem Deus. Amém? Deixe que a verdade te liberte. A terceira coisa que eu quero falar com você hoje, a primeira coisa foi colocar Deus em primeiro, mantê-lo em primeiro em tudo, certo? A segunda coisa foi ser honesto consigo mesmo sobre si mesmo, certo? Agora, sabendo que o que significa esta frase em Cristo? Ouça-me, o que significa estar em Cristo? Quando você nasce de novo, você está literalmente sendo tirado do pecado e colocado aqui num recipiente diferente chamado Cristo. Então, você já não está identificado como um pecador sujo. Essa não é a sua identidade mais, isso não é mais quem você é. Você ainda pode pecar, mas isso não é quem você é. Você agora tem uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você começa uma nova natureza no interior, sua alma ainda é a mesma, seu corpo ainda tem a mesma aparência. Há um trabalho que precisa ser feito em você, mas a essência de quem você é agora é santa, é pura e boa.
e Deus o vê em uma luz totalmente diferente. Ele agora vê você em Cristo. Mas você tem que começar a ver a si mesmo desse jeito. Vamos ver Romanos 5,15. Mas o dom gratuito de Deus... Mas o dom gratuito de Deus... Mas o dom gratuito de Deus, não há comparação entre a dádiva de Deus e a transgressão. Sua graça está fora de qualquer proporção com a queda do homem. Pois se muitos morreram pela transgressão, ofensa de um só homem, muito mais profusamente a graça de Deus e o dom gratuito que vem através do favor imerecido de Jesus Cristo transborda para muitos. Verso 16, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Assim como pelo pecado de um veio a condenação, mas o dom gratuito, o dom gratuito, versículo 17, vamos lá, verso 17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, o dom gratuito da justiça, favor imerecido, o dom gratuito da salvação, o favor gratuito de Deus, gratuitamente perdoa nossos pecados. Nós ficamos mais animados sobre ter um livro gratuito em uma reunião do que sobre ter recebido o dom gratuito da justiça de Deus em Jesus Cristo. Te peguei, não foi? É incrível como nós agimos para obter algum tipo de material gratuitamente. Agora, deixa eu lhe dizer algo. Você está carregado no seu interior? Você está carregado? Você tem Deus em você? Pai, Filho e Espírito Santo? Todo o fruto do Espírito está em você. Você foi justificado e santificado e feito justo com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Mas é impossível passar no teste das lamentações até o testemunho, a menos que você saiba realmente quem você é em Cristo e que o que você é totalmente diferente do que você faz. O seu próprio crime a castigará e corrigirá, e a sua rebelião e a sua deserção a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo essas duas coisas. Primeiro, ter abandonado o Senhor, teu Deus. Segundo, ser indiferente a mim. E terceiro, não ter temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Número 1, as pessoas abandonam Deus. Número 2, são indiferentes. E número 3, onde está o temor de Deus em nossa sociedade hoje? Eu estou dizendo que se você precisa disso, leve, mas se não, eu apenas estou falando em geral, a respeito do mundo inteiro e do corpo de Cristo em particular, onde está o temor de Deus. As pessoas não estão pensando, elas vão para a televisão, fazem piadas sobre Deus, elas zombam de Deus. Eu me lembro de um dia em que nem mesmo as pessoas que não eram crentes seriam capazes de fazer uma coisa daquele jeito. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento e sabedoria. Nós não temos que ter medo de Deus, mas precisamos ter um temor reverencial e respeito de que Deus é Deus e que nós não somos nada sem Ele, e se não colocarmos em primeiro lugar, nós não vamos ter um passeio muito bom aqui nesta vida. Amém? Boa pregação, Joyce. Obrigada. Vou continuar. Tudo bem. Número 2. Uma das coisas que eu tive que aprender, e ela começou a chegar muito cedo à minha vida, porque eu não acho que você possa fazer progresso sem isso, que é aprender a ser honesto consigo mesmo sobre si mesmo. Ai. João 8, 31, 32. Se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, não é só ouvir a verdade que nos torna livres,
aplicar a verdade que ouvimos. E eu não sei o quanto você está ciente disso ou não está, mas as pessoas estão tão enganadas. É incrível em quantas coisas as pessoas acreditam que simplesmente não são verdadeiras. Mas a coisa triste é que se você acredita, então é verdade para você. Um exemplo, talvez você tenha errado na vida e o diabo te enganou te fazendo pensar que agora você sempre vai ter que ter uma vida inferior. Mentira. É mentira. Porque Deus diz que Ele vai pegar até mesmo os fragmentos de sua vida e fazer algo incrível com eles. Deus não desperdiça a nossa dor. Deus vai pegar até a nossa dor e dar uso a ela, se a dermos a Ele. Não há nada que seja irredimível por Deus. Deus pode, Ele é o Redentor e Ele pode resgatar qualquer coisa. Por isso que nem... Aqui nessa noite, ouvindo pela TV, sabe, você não tem que ter medo em sua vida de que é tarde demais para você, que você fez muita coisa errada, que não há esperança para você. Você não tem que viver com medo, porque Deus é o seu Redentor. Ele nos comprou de volta com o sangue de Cristo e tudo em nossa vida pode ser comprado de volta, trabalhado e transformado em algo de bom. Você ouviu isso? Deus pode tomar a pior coisa que você poderia imaginar e de alguma forma Ele joga alguns de seus próprios ingredientes lá dentro e acaba sendo um milagre. Você só tem que dar a Ele. Basta dizer aqui, Deus, eu fiz essa bagunça enorme, eu sinto muito, eu não posso fazer nada sobre isso, eu só estou dando a você. Ele não jogará de volta para você, Ele pegará e mostrará que é Deus em sua vida. Nós precisamos realmente ser libertos do engano. Satanás é o grande enganador. Nós temos pontos cegos em nossa vida. Assim como você tem pontos cegos nos espelhos laterais em seu carro, os espelhos retrovisores. É por isso que você tem mais de um espelho. Você tem este espelho, tem este aqui, você tem este aqui também. Porque há pontos cegos, você tem que olhar em todos os lados. Então precisamos dizer a Deus e dizer, Deus, eu quero aprender a ser honesto comigo mesmo sobre mim. Um pensamento assustador, não é? Não é a verdade sobre outra pessoa que vai me libertar, e é a verdade sobre mim que vai me libertar. E nós não nos importamos em ouvir a verdade sobre alguém. Tenho certeza que você já pensou numa longa lista de pessoas que você gostaria que estivesse aqui hoje. Cara, se esse ou aquele simplesmente não tivesse voltado, seria exatamente o que precisava. Você já pensou em 3 ou 4 pessoas para chamar amanhã e trazê-las? Amém? Traga os mesmos, será bom. Mas a questão é que eu estou aqui, você também. E Deus tem algo a dizer para nós. Eu realmente o encorajo a aprender a ser honesto consigo sobre si mesmo. E sabe, é ótimo para nós conhecermos nossos pontos fortes, mas também precisamos estar bem familiarizados com as nossas fraquezas, não sob condenação, não se trata de condenação.
Trata-se de honestidade, fazer as coisas em aberto, porque as únicas coisas sobre as quais Satanás tem poder são as coisas que estão escondidas no escuro. Quando as coisas vão para a luz, elas perdem o seu poder. Amém? Você não tem que ter coisas escondidas no escuro, onde Satanás as usa para atormentar você. Você pode mostrá-las no aberto, trazê-las para a luz, expô-las a Deus. Ele sabe tudo sobre elas mesmo. E diga: Deus, eu confesso, eu assumo a responsabilidade por isso. Eu quero ser livre. Jeremias 17, verso 9. Vamos dar uma olhada nesta escritura. O coração é enganoso acima de todas as coisas. E é extremamente perverso e corrupto, severa e mortalmente doente. Quem o pode conhecer, perceber, compreender, familiarizar-se com o seu próprio coração e mente? Noutras palavras, todos, nós, inclusive eu mesma, temos ideias sobre nós mesmos que por vezes são um pouco elevadas e... Eu vou encontrar alguém que esteja de acordo e eu vou pregar só para eles. Vamos colocar assim, você acha que talvez de vez em quando você pense que sabe um pouco mais do que você realmente sabe? Sabe o que eu decidi? Ninguém sabe nada até que tenham pelo menos 40 anos. Agora ouça. Esperem. Antes de todos vocês jovens quererem jogar algo em mim, ouça. Então, quando você tem 40 anos... Aqui está o primeiro sinal de que você está aprendendo algo. Porque quando você chega aos 40, começa a pensar, eu não sei nada. Esse é o primeiro sinal de qualquer inteligência. Quando você pode dizer, quer saber? Eu realmente não sei nada. Sou apenas uma confusão perdida sem Deus. E esse é um sinal de que há um pouco mais de vida inteligente em nós. E que talvez agora nós tenhamos um espírito dócil e que Deus pode nos ensinar algo. Dave e eu rimos muito a uma casa... em uma estrada na nossa cidade, quando nosso filho tinha 3 anos, o que agora dirige nossos ministérios nos estados, nós passávamos perto daquela casa e eles estavam construindo e Dave e eu comentamos a respeito. Está levando tanto tempo para construir essa casa? Agora ele tem 3 anos, ele disse, posso construir a casa em 3 dias. E nós falamos, você não pode construir uma casa em 3 dias? Sim, eu poderia construir a casa em 3 dias. Isso é muito indicativo da forma como as pessoas são. Nós apenas não entendemos, nós não sabemos como estamos necessitados, não sabemos o quão desesperados estamos sem Deus. E sabe, se tivermos um pouco de vitória, então nós queremos ter uma plataforma e começar a dar aulas a todos sobre a nossa vitória. Você perde 10 quilos e agora você vai dizer a todo mundo como eles podem perder peso. Isto é, até que você ganha 5 e depois mais 5 de volta. E então é uma outra história. É uma coisa assustadora realmente quando você pensa a respeito. E isso é algo sobre o que devemos orar todos os dias. Devemos orar, Deus me ajude a não ser enganado. Podemos começar a orar assim, Deus me ajude a não ser enganado. Se existe alguma área em minha vida onde eu estou sendo enganado, então revele-as para mim. Revele a verdade para mim, porque eu não quero estar enganado, especialmente não quero estar enganado sobre mim mesmo. Ajuda-me a não pensar mais de mim do que eu deveria. Ajuda-me a não maltratar as pessoas e nem sequer perceber que eu fiz isso. Ajuda-me a não ser tão egoísta e cheio de mim mesmo, que há pessoas ao redor de mim com necessidade e eu estou apenas totalmente alheio às suas necessidades, porque eu sou tão cheio de mim. Ajuda-me a não culpar outra pessoa por todos os meus problemas. Ajuda-me a não me sentar em casa, no engano, sentindo pena de mim mesmo, quando na verdade é que eu sou tão abençoada que nem dá para medir o quanto. Posso te dizer, basta ir em frente a apenas se preparar para esse download que eu estou prestes a lhe dar. Não há nenhuma razão para qualquer um aqui, nesta sala, esta noite, sentir pena de si mesmo. Vocês não estão batendo muitas palmas sobre isso?
E por quê? Porque você tem esperança. Você pode ter uma situação ruim, mas você tem Jesus, você tem esperança e há respostas. E eu diria para as pessoas assistindo pela TV, eu sei que vocês têm bagunças em suas vidas, e não é que eu não tenho qualquer empatia, eu tenho. Mas aprendi isso da parte de Deus. Você pode ser lamentável, pode ser poderosa, Joyce, mas não as duas coisas. Faça a sua escolha. E tudo que estava errado na minha vida era culpa de outra pessoa, era culpa de Dave. Se Dave não fizesse isso, então eu ficaria feliz. Se as crianças não fizessem aquilo, então eu ficaria feliz. E culpa não é minha culpa, não é minha culpa. Até que Deus decide me mostrar uma verdade. Ele mostrou como era viver comigo na minha casa. E eu chorei por 3 dias. Estou dizendo a verdade? Ainda me lembro do lugar exato em que eu estava na minha casa quando Deus mostrou-me que Dave não era o problema, que era eu. Ele diz, você é manipuladora, controladora, é difícil de conviver com você, você está cheia de autopiedade. Eu não me senti bem comigo mesma aquele dia, mas ele me ajudou a ir de onde eu estava para onde eu estou. Veja, aqui está a coisa. De volta à minha infância, eu tive o teste. Como uma jovem mulher em meus 20, 30 anos tinha as lamentações. Mas eu não as tinha juntado para ter um testemunho. Então quero saber se alguém aqui vai passar pelas lamentações e chegar ao lugar onde você tem um grande testemunho que vai incentivar outras pessoas, que o poder de Deus é real em sua vida e que há uma grande vida disponível para elas. Amém, amém, amém. Eu estive pensando muito sobre Obadias, capítulo 1, versículo 3, ultimamente, porque ele simplesmente diz, a arrogância de seu coração tem enganado. Este maldito orgulho, pensando mais alto de nós mesmos do que devemos. E toda vez que fazemos isso, nós automaticamente desprezamos as outras pessoas. Eu não vou ouvi-lo, você não sabe tanto quanto eu sei. Por que não para de falar para eu lhe dizer como as coisas realmente são? Vamos lá, você entendeu, certo? Eu quero ver você se animar quando você estiver aqui. Veja, então nós podemos ir para o outro lado. Engano, provavelmente um dos maiores exemplos na Bíblia sobre o engano está em 1 Samuel, no capítulo 15.
quando Deus tinha ungido Saul como rei, e ele lhe deu algumas instruções de que ele deveria ir para a nação inimiga e matar tudo, todos, as ovelhas, os animais, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, todos, ele tinha que livrar-se de tudo. Eu sei que é um pouco duro, mas você tem que ter em mente que eram nações pagãs, nações que adoravam ídolos. 1 Samuel capítulo 15 diz assim: E então tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu a fio de espada o resto do povo. Assim ele não fez o que Deus disse. Ele fez quase o que Deus lhe disse para fazer. Mas ele não fez o que Deus lhe disse. E obediência parcial é realmente o mesmo que nenhuma obediência? Preciso colocar chantilly nisso para você comer? Eu disse parcial. Ok, eu vou ler outro versículo. Saul poupou Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, dos bezerros, gordos e os cordeiros, poupou tudo que era bom. Então ele foi lá e, em vez de destruir tudo como Deus disse para fazer, ele se livrou de todo o lixo e manteve todas as coisas boas. Em seguida, para piorar as coisas, Deus disse: Eu lamento ter feito Saul rei, porque ele não segue os meus mandamentos. Agora o profeta Samuel foi a Saul e disse: Saul, o quê? É isso que você fez? Então disse Saul: Ouça isso, que te abençoe o Senhor, segui as instruções que o Senhor me mandou fazer. E sabe, eu acho que ele meio que pensou que tinha feito. Ele se comprometeu e pensou que poderia dar a Deus obediência parcial, ou que poderia talvez servir a Deus um pouco nas manhãs de domingo, mas fazer o que queria no resto da semana. Vou ouvir a Joyce todas as manhãs, isso vai ser bom e essa é a minha hora com Deus. Eu e Joyce. Quer saber? Eu estou feliz por você escutar-me, mas se você tem que escolher entre mim e Deus, então escolha Deus, tá bom? Porque eu não quero você me metendo em confusão. Então eu me sinto obrigada a dizer para colocar Deus em primeiro. Amém? Porque não há nenhum homem ou mulher no mundo que possa tomar o lugar que pertence a Deus. É ótimo aprender e crescer, mas tome o que você aprendeu e chegue a Deus e peça-lhe para fazer isso funcionar em sua vida. Peça a Ele. Sim, eu fiz o que Deus me disse para fazer. Uma longa história, eu não tenho tempo para entrar nela. Mas indo pelo caminho até o fundo, sabe o que realmente era? Qual era o problema? O povo se cansou de esperar. E a Bíblia diz que ele fez o que fez porque ele temia o povo. Ele não queria perder o povo e assim ele comprometeu sua relação com Deus para manter as pessoas felizes. Agora, certamente alguém aqui que foi convidado para uma festa onde sabia que ia haver drogas e um monte de coisas erradas e você sabia que você não deveria ir, mas você não quer que seus amigos fiquem chateados. Então você pensou: bem, eu apenas vou, mas eu realmente não vou participar de qualquer coisa, eu não faria isso, eu não faria aquilo também. E você acabou numa grande confusão. Agora não tem ninguém assim aqui, né? Ok, eu vou acreditar. Sabe, é incrível as coisas que fazemos apenas para não perder as pessoas. Temos que ficar com as pessoas. E na maior parte do tempo são pessoas que envenenam nossas vidas. Não se importa com nada sobre nós. Quando a coisa fica feia, elas são as primeiras a bater na porta da frente. Mas nós comprometemos nossa relação com Deus apenas para ficar com essas pessoas. Você precisa começar a enfrentar as coisas.
dizer, Deus vai vir em primeiro lugar na minha vida. Eu espero que você goste, mas se não, Deus ainda vai estar em primeiro. Porque posso viver sem você, mas não posso viver sem Deus. Amém? Deixe que a verdade te liberte. A terceira coisa que eu quero falar com você hoje, a primeira coisa foi colocar Deus em primeiro, mantê-lo em primeiro em tudo, certo? A segunda coisa foi ser honesto consigo mesmo sobre si mesmo, certo? Agora, sabendo o que significa esta frase em Cristo? Ouça-me, o que significa estar em Cristo? Quando você nasce de novo, você está literalmente sendo tirado do pecado e colocado aqui num recipiente diferente chamado Cristo. Então, você já não está identificado como um pecador sujo. Essa não é a sua identidade mais, isso não é mais quem você é. Você ainda pode pecar, mas isso não é quem você é. Você agora tem uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você começa uma nova natureza no interior, sua alma ainda é a mesma, seu corpo ainda tem a mesma aparência. Há um trabalho que precisa ser feito em você, mas a essência de quem você é agora é santa, é pura e boa. E Deus vem em uma luz totalmente diferente. Ele agora vê você em Cristo. Mas você tem que começar a ver a si mesmo desse jeito. Vamos ver Romanos 5,15. Mas o dom gratuito de Deus... Mas o dom gratuito de Deus... Mas o dom gratuito de Deus, não há comparação entre a dádiva de Deus e a transgressão. Sua graça está fora de qualquer proporção com a queda do homem. Pois se muitos morreram pela transgressão, ofensa de um só homem, muito mais profusamente a graça de Deus e o dom gratuito que vem através do favor imerecido de Jesus Cristo transborda para muitos. Verso 16, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Assim como pelo pecado de um veio a condenação, mas o dom gratuito, o dom gratuito, versículo 17, vamos lá, verso 17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, o dom gratuito da justiça, favor imerecido, o dom gratuito da salvação, o favor gratuito de Deus, gratuitamente perdoa nossos pecados. Nós ficamos mais animados sobre ter um livro gratuito em uma reunião do que sobre ter recebido o dom gratuito da justiça de Deus em Jesus Cristo. Te peguei, não foi? É incrível como nós agimos para obter algum tipo de material gratuitamente. Agora, deixa eu lhe dizer algo. Você está carregado no seu interior? Você está carregado? Você tem Deus em você? Pai, Filho e Espírito Santo? Todo o fruto do Espírito está em você. Você foi justificado e santificado e feito justo com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Mas é impossível passar no teste das lamentações até o testemunho, a menos que você saiba realmente quem você é em Cristo e que o que você é totalmente diferente do que você faz.
favor imerecido, o dom gratuito da salvação, o favor gratuito de Deus, gratuitamente perdoa nossos pecados, nós ficamos mais animados sobre ter um livro gratuito em uma reunião do que sobre ter recebido o dom gratuito da justiça de Deus em Jesus Cristo. Te peguei, não foi? É incrível como nós agimos para obter algum tipo de material gratuitamente. Agora, deixa eu lhe dizer algo. Você está carregado no seu interior? Você está carregado? Você tem Deus em você? Pai, Filho e Espírito Santo? Todo o fruto do Espírito está em você. Você foi justificado e santificado e feito justo com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Mas é impossível passar no teste das lamentações até o testemunho, a menos que você saiba realmente quem você é em Cristo e que o que você é totalmente diferente do que você faz.